todos. Agradeço naturalmente o convite que me foi feito ao professor José Eduardo Franco, também a ajuda da doutora Cristiana Lucas Silva e ao CLEPUL e ao Centro de História de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Já perceberam que temos aqui a questão de eu vou fazer uma projeção que foi preparada para o efeito, por entender que não temos aqui presente pessoas, em princípio, da área de gestão. O que creio que não está ninguém da área de gestão. De economia. Pronto, está na zona crítica, mas a maioria não está, provavelmente, familiarizada com este tipo de temáticas. E, portanto, esta apresentação não vai entrar profundamente, compreensivelmente, em áreas muito técnicas. Talvez possamos ir, não se importa, não vou estar de pé, posso também estar um bocadinho de pé. É uma área que, tal como aflorou o professor José Eduardo Franco, a reengenharia mexe com mudança e o tema da mudança em múltiplas disciplinas e vertentes académicas, seja da área de Direito, seja da Sociologia, da Gestão, da Psicologia, incidem sobre a problemática da mudança desde os tempos antigos, aquilo que se passa à nossa volta e que mexe com a nossa forma de viver. Os objetivos de hoje da nossa conversa têm a ver não tanto com uma conferência clássica, mas um pouco, eu chamaria uma sensibilização para o tema da reengenharia, que alguns ouviram falar e outros não fazem, provavelmente, a ideia do que é isto da reengenharia. Portanto, eu chamaria uma sensibilização. Depois, em ligação, vou falar naturalmente, tal como o nome desta intervenção diz, um bocadinho das pessoas, porque sem pessoas não há, naturalmente, mudanças nas organizações. Por outro lado, elas também são afetadas por aquilo que se faz, não é? Organizações, lato sensu, não são apenas empresas. Podem ser institutos, podem ser fundações, podem ser órgãos de Estado. E falar, se conseguirmos, entendendo ao tempo que já temos menos do que estava previsto, falar um bocadinho, fazer uma ligação à mudança nos dias de hoje. A ideia aqui, e isto não é mal da astronomia, apesar de estarmos a ver ali a Lua, quando se fala em perspectiva de conversarmos sobre o tema, é uma perspectiva de análise crítica. E o que acontece nestas questões de gestão e também com a reengenharia, mais concretamente a reengenharia dos processos, é que muitas vezes os especialistas e as pessoas que trabalham e que no fundo vendem a mudança organizacional apresentam-nos apenas uma face das coisas, uma face por vezes mais simpática e mais fácil e mais risonha. E portanto estamos a ver a parte da lua cheia, parece um cristal e que de facto é muito bonita, mas a perspectiva será da imagem do meio, em que vamos ver uma parte que é visível e interessante e outras suscetíveis da nossa discussão. Também não vamos ver só, digamos, a perspectiva desagradável das coisas. A engenharia, que estamos a falar da engenharia, o que é afinal a reengenharia? Vamos utilizar, porque é importante e porque estamos em meio universitário, vamos utilizar um conceito que vem da ideia talvez a mais conhecida da reengenharia dos processos, que foi dada numa obra que foi um grande best-seller do Sr. Michael Hammer e o Sr. James Champion, americanos. O Sr. Michael Hammer foi professor do MIT e o Sr. James Champion foi consultor, ainda serão ambos, e o primeiro está ligado ao chamado movimento da reengenharia de processos a nível internacional. Vamos ver um pouco o conceito, só para termos uma ideia, e não falarmos um pouco no ar destas matérias. O que nos diziam é que era o repensar fundamental e a reestruturação radical, o termo radical, dos processos empresariais que visam alcançar melhorias, e dizia-se claramente drásticas,
em indicadores críticos e contemporâneos do desempenho das organizações, onde depois aparecem vertentes básicas como custos, qualidade, atendimento ao serviço e a rapidez com que se desenvolvem esses processos. Portanto, isto resulta dos anos 90, do século passado, e não é o único conceito, este é talvez um dos mais conhecidos. Depois, quando se fala em reengenharia, na maioria dos casos fala-se, não sei se estou a ir muito depressa ou não. Não, está bem. Normalmente fala-se em reengenharia de processos ou dos processos, o que significa que associado ao conceito está a noção de processo. E sem entrar em grandes confusões teóricas, talvez esta seja a definição mais simples de processo, que é um conjunto agregado de atividades que são estruturadas, são suscetíveis de serem medidas e das quais resulta um determinado produto para o cliente ou para o mercado, supostamente de valor acrescentado. Há quem faça um paralelo entre a noção de processo e a noção de sistema. Como sabem, o sistema aberto tem entradas e depois tem saídas, e neste caso a saída será o produto ou o serviço para o cliente. Uma questão que é, à partida, muito importante, e às vezes as pessoas do próprio universo da gestão não estão muito preocupadas com isto, é que processo é uma coisa, função, que é aquilo que nós conhecemos mais, são as funções nas organizações, no sistema clássico da organização, não é a mesma coisa do que processo. Para haver reengenharia, não estamos a falar neste paradigma das funções, que, de uma forma otimista, os especialistas da reengenharia nos anos 90 achavam que desaparecia por completo a ideia de função. Tem vindo a perder-se, mas não desapareceu até aos dias de hoje. Em termos dos grandes pensamentos, simplificando muita literatura e muita aplicação na área de consultoria, e eu fui consultor em gestão e em estratégia de recursos humanos durante vários anos, participei em projetos de reengenharia, mais a nível até de recomendações do que sendo eu a implementá-los, mas é interessante nós tentarmos perceber porque é que este conceito foi tão falado. E foi falado porque era tudo em grande. Ou seja, associado à reengenharia, desde a estruturação de grandes perguntas sobre o que é que eu estou a fazer, como é que eu estou a fazer na minha organização aquilo que estou a fazer e com quem, que pessoas, com que capacidades. Será que é necessário, esta é uma parte que começam a ver que suscita e suscitou e continua a suscitar muita discussão, e que é: será que é necessário mudar o próprio negócio da minha empresa? Isto não é um pensamento acessível para a mentalidade de quem a criou e empenhou as suas finanças e o seu tempo durante muitos anos. Portanto, o próprio negócio pode estar em questão. Depois, grandes objetivos em conexão com aquilo que são as nossas interrogações, ou seja, que estratégia, que visão para a empresa, que argumentos eu uso para poder... Aqui passei, peço desculpa. Depois os esforços são naturalmente grandes esforços para se conseguir mudanças, como o conceito diz, mudanças radicais. As mudanças podem ser no trabalho, na estrutura, nas pessoas a vários níveis, na própria cultura, e depois os grandes resultados, que é a parte atrativa da questão, em que se consegue supostamente e idealmente mudanças a nível da velocidade, da rapidez com que as coisas acontecem, com que os processos se verificam, uma redução acentuadíssima a nível dos custos da empresa, melhoria da qualidade e, portanto, tudo isto. Uma coisa curiosa, mas que faz sentido para quem estuda esta matéria: a reengenharia apareceu sempre colada ao contexto, o que permite ela ser vendida com mais facilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Os especialistas da reengenharia de processos perceberam as mudanças que passavam à volta, mudanças tecnológicas, mudanças a nível empresarial, mudanças a nível de produtos, e conseguiram ir sempre colando para poderem
vendê-la em tascas, colá-la aos contextos. Depois, uma das coisas interessantes é que congrega vários conceitos diferentes, várias técnicas de gestão e várias teorias. Uma pergunta que fazem os estudiosos das áreas de ciências sociais é a que nível a reengenharia de processos é antropocêntrica, ou seja, centrada nas pessoas, orientada para a satisfação das pessoas que trabalham nas organizações. Não é. É mais tecnocêntrica, centrada no desempenho das organizações e não tanto a preocupação se as pessoas estão satisfeitas, se não estão satisfeitas, se gostam, se aceitam a mudança ou não. Os instrumentos de apoio fundamentais, embora isto seja discutível, aparece a tecnologia de informação como talvez o mais importante, mas não só em termos teóricos dos que pensam a reengenharia, ela é combinada com ferramentas típicas organizacionais, ferramentas de recursos humanos, tecnologia em geral, que não a tecnologia de informação, que nem toda a tecnologia tem que ser de informação, e a informação em si, porque nem toda a informação está agregada à tecnologia. O relevante disto tudo será conseguir-se uma combinação dos instrumentos para mudar. Dois elementos também importantes para comunicar internamente a reengenharia e para depois a conseguir implementar. Um deles, uma visão de futuro. Uma visão de futuro pode ser dizer que este instituto, dentro de 2 anos, tem que ser e vai ser o instituto líder ou do mercado ou até a nível mundial. E comunica-se essa visão, normalmente, idealmente, o topo da organização é que vai comunicá-la. Depois, um argumento em favor da ação. Pode ser, se não mudarmos, o instituto desaparece. Não sei se passei aqui algum. Passei. Pronto, isto aqui não está muito visível, também não é muito importante. Mas é só para ter uma ideia que existem várias ideias sobre as etapas da reengenharia. Não são todas consentâneas. Eu escolhi aqui uma forma, digamos, abreviada, etapas para implementar, que começa com uma preparação, em que são feitas, identificadas quais são as necessidades, que pensamentos podem constituir a ruptura para se fazerem alterações nas empresas. Passa-se depois a uma identificação dos processos estratégicos suscetíveis de gerar valor acrescentado para o cliente. Depois ter uma visão, congregar visões internas e visões externas. Passar para a solução com uma concepção técnica e também uma concepção social, é quais são as pessoas que nós vamos buscar e que formação é que elas têm para isto. E depois a fase da mudança em si, em que se constrói um novo sistema. Há passos que são apenas com 3 etapas, mas eu achei que este era um pouco mais completo. Depois, outra das características potencialmente interessantes da reengenharia de processo é integrar várias metodologias, dentro das quais já ouviram falar disto de certeza. Eu chamo a atenção para o benchmarking. Benchmarking é, no fundo, uma comparação com referenciais, bons referenciais de mercado. Ou seja, ignorando a empresa, falando, por exemplo, de um instituto público ou de capitais mistos, o que iria fazer era verificar dentro desta área, a nível internacional, quais eram as melhores experiências, os melhores modelos de gestão de outros institutos e o que é que eles estavam a fazer bem. E não se limitaria a importar esse modelo, era saber o que fazem para fazer melhor. Depois o outsourcing, que todos nós já ouvimos falar, é fazer fora, é contratar fora aquilo que nós estamos a fazer dentro, com eficácia em termos de, supostamente, de qualidade e de desempenho. E depois o downsizing, que durante muitos anos
quem acompanhou na comunicação social alguma questão relativamente à reengenharia, se dizia que muitas vezes a reengenharia era apenas um downsizing, ou seja, a reduzir o tamanho da empresa e, ao reduzir o tamanho, muitas vezes já estava a reduzir os custos. Matéria para discussão, como já perceberam, se vissem bem aquele conceito inicial, que era um conceito de reengenharia, à partida percebíamos que a metodologia gera polémica. Depois, a questão dos instrumentos de apoio que há pouco falei. Gera polémica porque em muitos casos se afirma que isto é apenas uma questão de tecnologia de informação e que recorre menos aos outros fatores de apoio. Depois, quem vende a ideia sem riscos também não é verdade. Para se fazerem mudanças de envergadura, tem riscos e riscos muito sérios. A linguagem tem, efetivamente, em toda a literatura da reengenharia desde o seu início, matéria para, enfim, várias horas de estarmos aqui a analisar e se calhar ficavam surpreendidos que não conhecem. Outra questão interessante a discutir é se afinal isto é uma novidade ou é apenas um rótulo para vir mostrar-nos conceitos antigos reciclados. A novidade, como digo, é a forma como se integram vários instrumentos de apoio, mas no fundo existem bases antigas que ressurgem com a reengenharia. Outra questão que foi muito falada foi a questão de ser apenas uma moda. Bem, uma moda não há dúvida que foi, porque na literatura de gestão não se falava noutra coisa. Nos anos 90 só se falava em mudança, exatamente, na reengenharia. Portanto, foi moda. Não foi só moda, porque se tivesse sido só moda já tinha morrido. E, portanto, a reengenharia ainda existe, não morreu, perdeu a sua pujança, teve várias fases, que não interessa aqui falar-vos sobre isso. Os meios de comunicação social aproveitaram-se disto, venderam, ajudaram a difundir e torná-la quase moda, e, por outro lado, os consultores, que eu conheço bem, porque estive desse lado, também viram na reengenharia uma interessante oportunidade de negócio, que fizeram efetivamente. Depois, a reengenharia não foi sempre a mesma, teve evolução, o qual não é diferente a ideia que eu falei há pouco da colagem ao contexto. A sua abrangência é também discutida, porque se nós falamos na mudança de negócio em si, o indivíduo que vende alguidares e que aparece a vender porcas, não é com certeza uma mudança fácil de fazer, não é? Depois, a nível dos resultados prometidos, também a diferença entre aquilo que se pretende alcançar e aquilo que se conseguiu também permite uma discussão que não vamos aqui fazer. A ideia associada de começar do novo, começar do zero, é uma ideia que permite também uma vasta discussão e uma discordância entre as pessoas que tratam as organizações, uma ótica de tudo ou nada, um conceito novo, sim ou não, é outra discussão. Se é a única solução para resolver problemas da organização, não é. Há outras metodologias. Se a adoção generalizada, como vendiam os seus autores teóricos, não foi de adoção generalizada, e por vários motivos, pensem no nosso tecido empresarial típico português. Pensem nas nossas PMEs, de gestão familiar, como é que se ia vender uma ideia de reengenharia a essas pessoas. É evidente que não se consegue, nem tem que ser um modelo de aplicação taxativa. Portanto, não é de adoção generalizada. Depois, uma questão interessante e que eu estudei aqui em Portugal. Se afinal os projetos que se diziam de reengenharia foram ou não foram reengenharia. E em muitos casos não era reengenharia. E pronto, eu vou citar agora o nome de uma empresa, isto está a ser gravado, mas creio que não há problema. A TAP Air Portugal fez vários projetos de reengenharia e nem todos tiveram as mesmas características. Se calhar, os primeiros projetos de reestruturação da empresa aproximaram-se mais, de facto, de uma redução de estruturas e de pessoas do que de uma reengenharia no conceito de integração
de várias técnicas e de várias ferramentas. Mas numa segunda fase a questão já não foi assim, já foi com mais cuidado. Tanto que havia pessoas em áreas-chave que foram-se embora, foram despedidos e aproveitaram o processo de indemnização, e se tivessem tido algum cuidado, elas não teriam ido nessa fase, porque vieram a revelar-se pessoas-chave que estavam a desaparecer de determinados lugares. A linguagem na literatura, esta parte não é tanto da consultoria, mas é na literatura que houve da engenharia, contém ingredientes muito interessantes de radicalismo, de muita ambição como um elemento fundamental da engenharia, utopia quanto às visões, e esta questão da utopia parece muito estranha e parece desligada, de facto, da realidade. Muito bem, o problema da utopia é que muitas vezes se apresentavam nas empresas, os presidentes, visões daquilo que se queria alterar enormes, talvez não suscetíveis de serem alcançadas, mas depois no fim acabavam por se conseguir alguns resultados, ou seja, a visão era superior para de facto se fazerem grandes transformações. Arrogância também, comparava-se o interesse da engenharia à própria revolução industrial e ao aparecimento e ao desenvolvimento do capitalismo. Ameaças no sentido da ameaça latente, é que você, se não muda, se não conseguir mudar a sua empresa, não vai conseguir sobreviver, vai desaparecer, e tem que ser já, porque você não tem tempo de alterar a sua organização. Autoritarismo, interessante, porque se chegava a comparar a engenharia a uma guerra, retórica, inerente à linguagem, e naturalmente o excesso. Sem fazer perder muito tempo aqui nesta área, duas questões básicas. Uma delas, que influências anteriores recebeu a engenharia, e se encontramos semelhanças e diferenças. Encontram-se semelhanças e diferenças relativamente ao taylorismo. A reengenharia começa por ser uma oposição ao taylorismo, mas afinal há elementos que acabam por ir buscar. A escola das relações humanas, comportamento organizacional, a mais, na minha opinião, a mais importante, a corrente sociotécnica, que é uma corrente de feedback relativamente àquilo que está feito, e equipas de trabalho. E as equipas de trabalho é a organização polivalente, é a organização central da reengenharia. Depois o desenvolvimento organizacional, conhecemos do Edgar Schein, e obviamente que o facto de nós encontrarmos estas referências não significa que os especialistas da reengenharia concordem com isto. Obviamente que o conceito foi sendo suavizado à medida dos acontecimentos, ou não estivesse também colado ao contexto, e, portanto, os próprios autores vieram a dizer que aquilo que achavam que era essencial e obrigatório na engenharia, da ideia de radical, que já não era, afinal, uma coisa obrigatória na reengenharia. Foi o próprio Sr. Michael Hammer, sensivelmente 10 anos depois de ter criado o conceito, que disse isso. E, portanto, o que veio ser criada até a chamada X-Engineering, muito baseada na tecnologia de informação, e não apenas a empresa a mudar, mas a mudar tudo o que estava à volta dela, a sua teia, digamos, de contactos. Quando se fala em resultados interessantes, dou aqui dois exemplos. Um deles, redução de 90% no tempo de execução de um determinado processo. 90% é muito interessante. Redução de 70% no custo de qualidade, ligado ao desempenho e à eliminação dos defeitos. Portanto, obviamente que os resultados são uma coisa atrativa para quem pensa nas empresas e naquilo que tem que fazer, não é? Obviamente, depois há uma questão que certamente ouviriam na comunicação social também, em determinada fase, que era a questão do desemprego, ou seja, as pessoas que iam para a rua quando havia processos de engenharia. Isso aconteceu em muitos casos. O facto dos empregados se sentirem desconfortáveis, isso é inerente aos processos de mudança, não é só, obviamente, da engenharia, porque há sempre alguma resistência à mudança. Há sempre algum stress coletivo e individual.
Eu não sei se consigo projetar, esta parte não seria para ser filmada aqui, porque isto é vou tentar colocar aqui um anúncio, mas depois podem cortar, talvez é um anúncio a comprimidos. E é, digamos, aqui um momento para desanuviarmos um bocadinho. Porque se individualmente o trabalho, alguns estímulos dentro das empresas geram stress individual, imaginem o que é o stress a nível coletivo quando as coisas passam a ser feitas de uma maneira completamente diferente.